Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribô, todas as glórias aos devotos. Hoje vamos para o verso 7. Vimos que no verso 6 falava-se sobre os sintomas externos quando começamos a fazer o processo, de Nama Sankirtana, cantar do santo nome. E agora no verso 7, de acordo com a evolução dos versos, nos sentimentos das pessoas que vão cantando, hoje vamos ver quais os sintomas internos da perfeição. Então, o 7º verso diz: Ó Shaki, em separação de Govinda, até um momento parece para mim como um milênio. Lágrimas começam a cair dos meus olhos como a chuva das nuvens, e esse mundo inteiro para mim parece vazio. No Sri Samodana Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakura diz: Rati foi descrito no verso anterior. Quando Bhakti está dotada deste Rati, ela assume a forma de Sthayi Bhava, que se refere à emoção governante no coração em um dos 5 relacionamentos transcendentais com Sri Krishna. Quando, então, ele se mistura com as outras 4 bhavas, Vibhava, Anubhava, Sattvika Bhava e Vyabhichari Bhava, ele se transforma numa experiência de usufruir denominada Bhakti Rasa. Nesse estado, as Anubhavas e Sattvika Bhavas de Bhakti, denominada Bhakti Rasa, são exibidas completamente. No Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.1, Srila Rupa Goswami estabelece a definição de prema com as seguintes palavras: o Bhava Bhakti, que derrete o coração muito mais completamente do que no estágio inicial, fazendo completamente suave, que produz o supremo êxtase de bem-aventurança transcendental e que faz surgir um profundo sentimento possessivo, mamata, em relação a Sri Krishna, é chamado pelas pessoas eruditas de prema. De acordo com a conclusão filosófica desse verso, o Bhava Bhakti, que está completamente amadurecido, fazendo com que surja um poderoso sentimento de possessivo no relacionamento com Sri Krishna, deve ser considerado prema. No Bhakti Rasamrita Sindhu está descrito que Sri Krishna é o Vishaya, ou o objeto de prema para os devotos. Os devotos são o Asraya, ou receptáculos do prema de Krishna. Na troca amorosa mútua entre Krishna e os devotos, são possíveis 5 tipos de relacionamentos: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhura. Esses 5 relacionamentos primários são conhecidos como Mukhya Rati. Em cada um deles há uma emoção predominante característica conhecida como Sthayi Bhava. Em Shanta,
a emoção governante é Shanti Rasa, tranquilidade. Em Dasya, a emoção predominante é Priti Rati, afeição em servidão. Em Sakya, a emoção predominante é Sakya Rati, afeição em amizade. Em Vatsalya, a emoção governante é Vatsalya Rati, afeição parental. E em Madhura, a afeição predominante é Priyata Rati, afeição em amor conjugal. Quando esses 5 tipos de Mukhya Rati se combinam com os sentimentos de Vibhava, Anubhava, Satvika Bhava e Vyabhichari Bhava, então a afeição se converte num sentimento desfrutável denominado Mukhya Bhakti Rasa, como está descrito no Bhakti Rasamrita Sindhu 2.5.115, que diz: Mukhya Rasa é de 5 variedades. 1. Shanta, tranquilidade. 2. Prita, Dasya, servidão. 3. Priyam, Sakya, amizade. 4. Vatsalya, afeição parental. E 5. Madhura, amor conjugal. Cada uma delas é sucessivamente melhor do que a precedente. A emoção predominante e primária está sempre presente no devoto que despertou o prema por Krishna, e ela é, portanto, denominada Sthai Bhava, emoção permanente. Contudo, às vezes a emoção predominante do devoto regride e dá sustentação a emoções secundárias denominadas Gauna Ratis. As Gauna Ratis são de 5 tipos e quando se combinam com as emoções de Vibhava, Anubhava, Satvika Bhava e Vyabhichari Bhava, elas produzem o sentimento desfrutável denominado Gauna Rasa. Ele é descrito no Bhakti Rasamrita Sindhu 2.5.116, que diz: Gauna Rasa é de 7 variedades: Hasya, riso, Adbhuta, surpresa, Vira, heroísmo, Karuna, compaixão, Raudra, ira, Bhayanaka, medo e Vibhatsa, desgosto. Dentre os 5 tipos de Mukhya Rasas, Madhura Rasa é a mais elevada. Conforme vai aumentando a intensidade de Priti ou amor por Krishna dentro das Mukhya Rasas, ele assume a forma de Prema, Pranaya, Mana, Sneha, Raga, Anuraga e Mahabhava. Agora vamos falar do desenvolvimento de Priti, de Rati até Mahabhava. Rati é o desenvolvimento de Priti está descrito no Priti Sandarbha, Anucheda 84. O estágio inicial de Priti é conhecido como Rati e está descrito da seguinte maneira: o Priti, que é predominado apenas pelo sentimento de ulasa, júbilo, é chamado Rati. Como esse Priti surge do Rati, é fixado exclusivamente em Sri Bhagavan. Todas as outras coisas que não estão relacionadas com o Senhor são consideradas como inúteis. Priti, que se estende só até o nível de Rati,
é indicativo de Shanta Rasa. Depois, Prema. Priti, que aumenta até o ponto de Prema, é definido da seguinte maneira: quando Priti aumenta devido ao aparecimento de um forte sentimento de mamata no relacionamento com Sri Krishna, ele é chamado Prema. No aparecimento de Prema, Priti é tão profundo que, mesmo que apareçam inúmeras causas para romper essa afeição, elas são completamente incapazes de abalar tanto o entusiasmo quanto o caráter fundamental desse amor. Priti, que se estende até o nível de Prema, é indicativo de Dasya Rasa. O caráter do Prema em Dasya Rasa é ilustrado no Bhakti Rasamrita Sindhu 3.269, onde Sri Narada falou para Krishna: ó matador de demônios, nesse mundo ninguém pode se opor à sua vontade. Tudo está acontecendo conforme o seu desejo. Contudo, foi por suas mãos que Abhimanyu foi sequestrado à força e morto por seus inimigos frívolos como Karna e Jayadratha. No entanto, o amor que Subhadra tem por você não ficou nem um pouco abalado por isso. Subhadra era a irmã mais nova de Krishna e, portanto, possuía uma atitude de ser cuidada por Krishna, que está na capitulação de Gaurava Priti, uma divisão de Dasya Rasa. Ela sabia que, sem a sanção de Krishna, o filho dela jamais poderia ser morto. No entanto, o prema dela por Krishna não foi afetado. Esse é o sintoma de Prema. Agora vamos falar de Pranaya. Depois de Prema vem Pranaya. Quando Prema está imbuído de um sentimento excepcional de intimidade, conhecido como Vijramba, é chamado Pranaya. Quando Pranaya está presente, há uma completa ausência de temor e reverência pelo amado, mesmo em meio a uma circunstância que normalmente evocaria esses sentimentos. Um exemplo vívido disso é dado no Bhakti Rasamrita Sindhu 3.309, que diz: mesmo ao notar que Tripurari, o Senhor Shiva, acompanhado pelos outros devas, se aproximou de Sri Krishna e começou a oferecer-lhe preces, proclamando sua suprema opulência e supremacia, o seu amigo vaqueirinho Arjuna amorosamente colocou o seu braço esquerdo sobre o ombro de Krishna e sacudiu a poeira da pena de pavão que adornava a sua cabeça. Srila Jiva Goswami menciona em seu comentário que esse passatempo deve ser compreendido como tendo acontecido depois da matança de algum demônio. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura menciona que isso ocorreu em Vraja e que esse Arjuna aqui mencionado é um Priya Nama Saka. Essa pranaya é a própria vida de Sakya Rasa. Sua base é o sentimento de fé profunda, desprovida de reverência, conhecido como Vijramba.
definido como o sentimento de ser unido ao amado. Esse sentimento faz com que a pessoa considere que a sua mente, vida, inteligência, corpo e posses, como estando unidos à mente, vida, inteligência, corpo e posses do amado. O sentimento de unidade que aqui é mencionado significa que, devido ao grande amor, a pessoa sente-se unida em todos os aspectos ao amado, e esse sentimento é experimentado mutuamente. Agora vamos falar sobre mana. Mana é descrito com as seguintes palavras: quando a concepção do devoto em ser extremamente querido pelo Senhor provoca pranaya para assumir uma aparência fraudulenta e desta forma alcançar um estado surpreendente e incomum, isso é conhecido como mana. Quando mana está presente, até mesmo Sri Bhagavan fica com medo e cheio de amor devido ao pranaya kopa de seu amado. Aqui há uma nota do tradutor que diz: devemos nos lembrar que Krishna é o único desfrutador, o único ser masculino absoluto. Todas as demais entidades vivas são desfrutadas por ele e, portanto, são seres femininos em termos absolutos. Na tradução para o português, às vezes temos que optar por um dos dois gêneros. Mas devemos ter em conta que a posição absoluta do devoto é sempre feminina ou de desfrutado. Continuando, o termo pranaya kopa significa ira cheia de afeição. Quando a amada de Krishna exibe mana, ele é compelido a apaziguá-la, só para saborear o sentimento amoroso de ira que surgiu devido a uma desavença amorosa. As palavras Priyatva Atisaya Abhimana literalmente significam o egoísmo de ser muito querido por Krishna. Esse sentimento faz com que a heroína pense: meu amor por ele é tão grande que não tem limite. Ele está sob controle do meu prema. É devido a esse tipo de abhimana que pranaya exibe externamente um aspecto fraudulento que é discriminado com as palavras Kautilya Abhasa. Essa fraudulência, por sua vez, faz com que pranaya atinja o estado mais surpreendente, Bhava Vaititri, que é então conhecido como mana. No Jwala Nilamani 1574, os sintomas de mana são descritos da seguinte maneira: apesar de o amante e o amado estarem juntos no momento, apesar de estarem profundamente apegados um ao outro, e apesar de, no íntimo, eles desejarem se abraçar, se contemplarem e trocarem palavras afetuosas, o sentimento que os impede de fazer isso é conhecido como mana. Se falta afeição, se o amante e a amada não estão juntos no momento, ou se não há desejo de abraçar, então não há nada de surpreendente. Mas em mana, todas essas três condições estão presentes,
e ainda assim a troca amorosa que ambos desejam não ocorre. Isso é Bhava Vaititri. Não há diminuição do apego íntimo devido à presença de pranaya. Agora vamos falar sobre Sneha. Sneha é descrito da seguinte maneira: somente o prema que derrete o coração numa extensão abundante é chamado Sneha. Devido ao aparecimento de Sneha, até mesmo o mínimo contato com o amado provoca lágrimas em grande profusão. A pessoa nunca fica saciada em contemplar o amado e, apesar de Sri Krishna ser supremamente competente, o devoto fica apreensivo. Esses dois últimos sintomas são observados em Vatsalya Rasa. O caráter de Sneha em Vatsalya Rasa é ilustrado no Bhakti Rasamrita Sindhu 3.4.58, que diz: sob o pretexto de observar um eclipse solar, Sri Jashoda foi para Kurukshetra com um desejo intenso de ver o seu filho. Quando uma senhora asceta que anteriormente conhecera Jashoda a viu, ela disse: ó Vrajesvari, a esplêndida corrente de leite nectário fluindo da montanha dos seus seios é o rio Janavi. A corrente de água dos seus olhos de lótus, que se tornou escura ao se misturar com o seu cajal, é o rio Kalindi. Esses dois rios se encontraram no Prayaga do seu colo. Estranho é pensar que, apesar de se banhar na confluência desses dois rios, ainda assim você deseja abertamente apenas ver a face do seu filho. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explica no seu comentário sobre esse verso, que é bem sabido, que as pessoas vão ao local sagrado de Prayaga apenas com o desejo de obter um darshana de Bhagavan. Mas Jashoda, apesar de ter tomado o seu banho, não estava ansiosa por um darshana de Bhagavan. Ela desejava apenas ver a face do seu filho Sri Krishna. Os sintomas da corrente de lágrimas, leite fluindo dos seios dela e um desejo incontrolável de ver o seu filho são todos características de Sneha em Vatsalya Rasa. Agora vamos falar sobre Raga. Raga é descrito da seguinte maneira: Sneha, que está dotado com uma saudade intensa, é chamada Raga. Devido ao aparecimento de Raga, até mesmo um momento de separação do amado é intolerável. No encontro, grande tristeza aparece como felicidade, enquanto na separação é exatamente o contrário. Isto é, grande felicidade se torna uma fonte de aflição insuportável. Um exemplo de dor sendo experimentada como felicidade devido a Raga é encontrado no Ujjvala Nilamani 14.127, que diz: Lalita, acompanhada pelas amigas, viu Srimati Radhika de longe. Saboreando a raga de Radha, Lalita disse para as amigas: ó Sakis,
Vejam só, é meio-dia no pico do verão. O solo de Govardhana é enrugado e irregular, e em alguns locais as pedras são tão afiadas quanto espadas. As pedras estão como carvões em brasa a essa hora do dia devido ao intenso calor do sol. Apesar de Srimati Radhika, de pé no cume de Sri Govardhana, estar experimentando uma dor insuportável, ela está imersa num oceano de bem-aventurança por contemplar Krishna, que está por ali perto, muito feliz, pastoreando as vacas, rodeado pelos amigos vaqueirinhos. Absorta na bem-aventurança de ver Krishna, para ela é como se os seus pés de lótus estivessem sobre uma cama de macias pétalas de lótus e dessa maneira ela não está se movendo nem 1 centímetro. Nesse exemplo de dor resultante do contato com o calor extremo, pedras afiadas e pontiagudas, é experimentada uma felicidade por se contemplar Krishna. Isso é um sintoma de raga. Agora vamos falar sobre anuraga. Anuraga é definida da seguinte maneira: é tida como anuraga somente aquela raga que sempre leva o amado a experimentar seu objeto de afeição em novas variedades a cada momento e que é experimentada em variedades sempre renovadas. Devido ao aparecimento de anuraga, manifestam-se 4 sintomas. Primeiro, um tremendo aumento do sentimento trocado entre o amante e a amada por terem ficado um sob o controle do outro. Segundo, medo da separação do amado, mesmo estando em sua presença. Terceiro, o desejo de nascer como um objeto inanimado que esteja relacionado com Krishna. E quarto, em separação de Sri Krishna, a amada começa a ver Krishna em todo lugar, como se ele estivesse diretamente diante dela. Esse tipo de visão ou aparecimento é conhecido como Vispurti. A qualidade de anuraga que faz com que o amado seja experimentado renovadamente é ilustrado em 2 exemplos do Ujjwala Nilamani 14, 147 e 148. O primeiro exemplo é do Danakeli Kalmudi 28, que diz: vendo Sri Krishna de longe em Dhanagati, Sri Radha disse para Vrinda: ó Saki, já vi Krishna inúmeras vezes, mas jamais vi essa doçura sem precedente. Meus olhos são incapazes de saborear sequer parcialmente o esplendor que está se irradiando de uma pequena porção do seu corpo. O segundo verso diz: uma vez, enquanto conversava com Krishna, Sri Radha ficou tomada por uma grande saudade que incitou em seu coração uma poderosa corrente de anuraga. Ela começou a falar com Lalita: ó menina de cintura fina, Lalita, quem é essa pessoa que leva o nome de Krishna?
quando essas duas sílabas entram em meu ouvido, perco toda a seriedade. Lalita disse: ó, você que está cega de apego, o que você está dizendo? Você está sempre brincando no peito dele. Sri Radha disse: ó Saki, não me ridicularize. Por que você está dizendo essas palavras impossíveis? Lalita diz: Radhe, o que estou dizendo não é impossível, nem irônico, nem falso. Ó sua confusa, apenas um momento atrás eu ofereci você às mãos dele. Sri Radha disse: Lalita, você certamente é veraz, mas me parece que até esse instante, nunca em minha vida, eu havia posto os olhos nele, e mesmo assim a experiência foi tão breve que foi como um lampejo de relâmpago. Cada um dos 4 sintomas de Anuraga serão agora ilustrados por exemplos do Ujjwala Nilamani. O primeiro exemplo diz: impelidos por uma saudade intensa, Sri Radha e Sri Krishna, ao procurarem um pelo outro, se encontraram a caminho de um kundya e banharam-se mutuamente numa corrente de bem-aventurança. Kundalata, que apareceu de repente por ali, saboreou a doçura que emanava daquele encontro e, com grande deleite e muito surpresa, disse para Krishna: ó matador de Aga, tanto você quanto Sri Radha estão expandindo as ondas dos seus esforços de derrotar um ao outro. O ardor surpreendente que vocês exibem nessa tentativa é indescritível. Vejam só, o elefante louco da minha mente foi atado pelas cordas de Anuraga de Sri Radha, e você atou o servo do coração dela com as novas cordas do festival do seu prema. O segundo exemplo: Prema Vaititya será descrita mais adiante ao ser discutido Vipralamba. Em outras palavras, apesar de Prema Vaititya ser um sintoma de Anuraga, ela é uma condição especial de Vipralamba e, portanto, será discutida separadamente naquele item. Consequentemente, Prema Vaititya é um tipo de Vipralamba que é inspirado por Prema na condição de Anuraga. Na seção sobre Vipralamba, Prema Vaititya é definido da seguinte maneira: a aflição que é experimentada devido ao medo da separação, até mesmo na presença do amado, desencadeada pela natureza inerente de uma qualidade excepcional de Prema, é conhecido como Prema Vaititya. Em seu comentário sobre esse verso, Srila Jiva Goswami define a palavra Prema Vaititya como Prema Janita Vaititata, ou a perplexidade que surge devido ao prema. Isso se refere a um estado alterado de consciência, onde a mente se torna tão absorta numa coisa em particular que perde de vista qualquer outro objeto perceptível. Quando a consciência medita continuamente em algum objeto que está relacionado com Sri Krishna,
e fica tão profundamente absorta nisso que alcança um estado de total identificação com esse objeto, então, nesse momento, não há percepção sequer de outros objetos que estão relacionados com Krishna. Assim, mesmo quando Krishna está diretamente presente por perto, não é possível reconhecê-lo. Nessa condição, a pessoa fica completamente tomada pela angústia da separação de Krishna. Essa condição singular de prema é conhecida como prema vaititya. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura explica que a premotaksha, ou qualidade excepcional de prema que desencadeia essa condição, está relacionada com a Sthayi Bhava no estado de Anuraga. Isso fica claro pelo fato de prema vaititya ter sido anteriormente descrito como um sintoma de Anuraga. Essa Anuraga está embasada numa sede tão insaciável que mesmo um objeto que tenha sido experimentado repetidas vezes parece como se nunca o houvesse sido. Às vezes, no estado de Anuraga, a inteligência perde a sutileza de ser capaz de experimentar Sri Krishna e a doçura de suas qualidades ao mesmo tempo. Quando se experimenta Sri Krishna, não é possível experimentar suas qualidades. Não se é capaz de experimentá-lo diretamente. Na Sambhoga Rasa, ou desfrute da união com Krishna, Srimati Radhika às vezes se torna totalmente imersa em pensar nas qualidades de Krishna, tais como sua perícia em assuntos amorosos, sua fala inteligente, seu cantar, sua habilidade em música, em dança e outras qualidades ilimitadas. E ela perde a percepção direta de Krishna. Então, depois de algum tempo, ela relembra a pessoa que possui essas qualidades e pergunta: onde ele está? Nesse momento, ela abandona sua absorção nas qualidades dele e começa a procurá-lo. Estando tomada por um sentimento de separação, ela é incapaz de ver Krishna, que está presente bem diante dela. Prema Vaititya é ilustrada nessa declaração do Ujjvala Nilamani 15.148, que diz: quando Vrinda notou o Prema Vaititya de Sri Radha, ela disse para Purnamasi Devi: até a presença de Vrajendra Nandan, a inteligência de Sri Radha ficou tomada por uma febre aguda de separação que surgiu de sentimentos intensos de Anuraga, e cambaleando iludida, ela exclamou: ó Saki, onde está meu prana Vallabha? Por favor, mostrem-no para mim apenas uma vez. Dizendo isso, ela pegou um pedaço de palha e colocou entre os dentes e começou a se comportar de tal maneira que até mesmo Krishna ficou completamente atônito. No terceiro exemplo, é dito: Sri Radha, considerando-se mal sucedida na tentativa de alcançar Sri Krishna, disse para Lalita:
Ó Kishodari, qual é a utilidade de termos alcançado estas formas humanas atraentes? Não, nós não podemos alcançar Krishna com essas formas. Vou realizar austeridades para nascer como uma flauta, porque esse é o nascimento mais elevado que se pode ter. Veja só, pelo fruto de suas poderosas austeridades, essa flauta está saboreando a doçura da fruta bimba dos lábios de Krishna. Agora vamos ao quarto exemplo. Lalita disse para um viajante que estava a caminho de Mathura: vá ao dono de Mathura e diga-lhe em voz alta que Vraja Sundari envia-lhe essa mensagem. Ó Krishna, agora que você partiu para a capital, você pode ir onde quiser. Mas por que você manifesta a sua aparição nas 4 direções e fica perturbando o tempo todo a minha angustiada amiga? Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explica que quando Sri Krishna foi para Mathura, Sri Radha estava vendo a espurte dele em todas as direções devido à arrebatadora experiência de Anuraga. Quando Sri Radha, aflita pela separação, via a espurte de Krishna, ela imaginava que Krishna havia voltado para lá de verdade. Ficando deleitada, ela foi correndo abraçá-lo, mas a espurte desapareceu e, não sendo mais capaz de vê-lo, ela mergulhou num oceano de tristeza. Sua dor de separação, então, se multiplicou inúmeras vezes. Lalita podia sentir o sofrimento agudo de Sri Radha e enviou essa mensagem para Krishna para que ele não ficasse perturbando a sua amiga dessa maneira. Srila Chakravartipada também menciona que a partir do exemplo de Bilva Mangala Thakura é possível compreender-se que espurtes de Krishna são possíveis no estado de Rati ou Bhava, mas as virpurtes que são experimentadas no estágio de Anuraga são muito mais poderosas. Vamos falar agora de Bhava ou Mahabhava. Mahabhava é descrita da seguinte maneira: quando a Anuraga se torna incomparável e repleta de perplexidade, chega a um estado de completa loucura e é chamada Mahabhava. No estado de Mahabhava, quando o devoto está na associação de Krishna, até mesmo uma obstrução momentânea em visualizá-lo, devido a um piscar de olhos, é intolerável e um milênio inteiro parece com um momento. Inversamente, quando o devoto está separado de Krishna, até mesmo um momento parece como um kalpa. No estado de Mahabhava, tanto de união quanto de separação, as Sattwika Bhavas são exibidas no limite de intensidade mais elevado possível, e isso é conhecido como Maha Udipita. No Bhakti Rasamrita Sindhu é dada uma gradação das Sattwika Bhavas, onde o Udipita é o estágio mais elevado. Ainda na condição de Mahabhava, esse estado é convertido em Sudutipa Sattwika Bhava, onde todos os 8 sintomas se manifestam simultaneamente
até o limite superior de seu brilho. Essa mesma condição é aqui referida como Maha Udipita. No Jwala Nilamani, Srila Rupa Goswami usou os termos Bhava e Mahabhava alternadamente. Ele usa ambas as palavras para se referir ao mesmo estado. Isso é observado em pelo menos 2 ocasiões. Na seção sobre Sthai Bhava, 1457, ele diz que quando Samartarati está madura, alcança o estado de Mahabhava. Imediatamente depois disso, 1459, ele diz que à medida que Prema se intensifica, ele é transformado sucessivamente em Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga e Bhava. Nessa progressão, Bhava é mencionada como o estado final, que acabou de ser considerado como Mahabhava. Depois, em 1454, ele define Bhava. Então, no 1456, ele diz: essa bhava é extremamente difícil de ser obtida por qualquer uma das rainhas de Krishna. Ela só pode ser experimentada pelas Vrajadevis e é conhecida como Mahabhava. Aqui também foram usados os 2 termos para se referir ao mesmo estado. No comentário de Jiva Goswami sobre o verso definindo Bhava, 1454, ele diz: nessa circunstância, a palavra Bhava se refere ao limite mais elevado possível de desenvolvimento da função de Prema. Nesse sentido, ele é usado exatamente da mesma maneira que Sri Krishna expressa o limite mais elevado possível do termo Bhagavan. A palavra Mahabhava às vezes é usada em outros locais e então deve ser compreendida no mesmo sentido do que o termo Swayam Bhagavan. Aqui ele está mostrando como Bhava e Mahabhava se referem ao desenvolvimento mais elevado de Prema, exatamente da mesma maneira como Sri Krishna e Swayam Bhagavan se referem à forma mais elevada e original de Bhagavan. Na descrição de Jiva Goswami, encontrada no Priti Sandarbha, não encontramos nenhuma menção separada do estado de Bhava. De acordo com essa descrição, quando a Anuraga é intensificada, é convertida em Mahabhava. Portanto, aqui também não é feita a distinção entre Bhava e Mahabhava. Bhava é definida no Jwala Nilamani 1454, que diz: quando a Anuraga alcança um estado de intensidade especial, ela é conhecida como Bhava. Esse estágio de intensidade tem 3 características. Primeiro, a Anuraga alcança o estado de Swasamvedya, o que significa que ele se torna o objeto da sua própria experiência. Segundo, ele se torna Prakashita, manifesto radiantemente, o que significa que todas as 8 Sattwika Bhavas são exibidas proeminentemente. E terceiro, ela alcança o estado de Javajasraya Vritti,
o que significa que o ingrediente ativo desse estado intensificado de Anuraga transmite a experiência de Bhava, de Radha e Krishna para quem quer que esteja presente e qualificado para recebê-la. Isso inclui tanto os sadhaka quanto os siddhabhaktas. Srila Jiva Goswami e Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura deram explicações detalhadas sobre esse verso. A palavra samvedya significa capaz de ser conhecido ou realizado, e vem da palavra samvedana, que significa completamente compreendido ou experimentado. A palavra swa significa si mesmo. Dessa maneira, o termo swa-samvedya literalmente significa aquilo que tem o poder de ser completamente experimentado ou saboreado por si mesmo. Quando a Anuraga alcança o estado onde ela se torna objeto da sua própria experiência, ela é conhecida como Swa-Samvedya. Existem 3 aspectos fundamentais nesse elevado estado de Anuraga. Primeiro, a experiência de saborear. Segundo, a causa do saborear. E terceiro, aquilo que é saboreado. Bhava Swarupa se refere ao ato de experimentar Krishna pela virtude do aspecto Hladini presente na condição intensificada de Anuraga. Quando a doçura de Krishna é experimentada juntamente com uma saudade muito intensa no estado desenvolvido de Anuraga, então quem a saboreia fica tão absorto com o sabor excepcional dessa doçura que se esquece completamente de si mesmo na atividade de saborear ou experimentar a si mesmo. Isso é conhecido como Bhava Swarupa de Anuraga. A seguir vem a Karana Swarupa de Anuraga. A palavra Karana significa uma causa. Aquilo pelo qual algo é consumado é conhecido como a sua karana. A doçura de Krishna é saboreada por Anuraga em seu aspecto samviti. Portanto, o estado intensificado de Anuraga é a causa da doçura de Krishna estar sendo saboreada. Quando Anuraga alcança seu limite máximo, a doçura de Krishna também pode ser saboreada no seu limite máximo. A seguir vem o Karma Swarupa de Anuraga. Karma se refere ao objetivo de qualquer ação. Aquilo que é saboreado e conhecido como o objeto do sabor, conforme a doçura de Krishna, é saboreada pela excelência de Anuraga. A excelência de Anuraga também é experimentada pela doçura de Krishna. Por influência de Anuraga, a incomparável doçura de Krishna aumenta. E como resultado de saborear a doçura de Krishna, a eminência de Anuraga também aumenta incomensuravelmente. Dessa maneira, tanto a doçura de Krishna quanto a própria Anuraga são o karma de Anuraga. Quando a Anuraga está completamente manifesta nesses 3 aspectos, Bhava, Karana e Karma, Ananda é experimentada em sua plenitude.
Esse estado é conhecido como Swasamvedya. A Anuraga é altamente intensificada na condição de Rati. E Rati é uma função da Swarupa Shakti do Senhor, predominada pelas potências Hladini e Samviti. Portanto, Hladini e Samviti estão presentes em Anuraga. Quando se diz que Anuraga alcança o estado de Swasamvedya, isso significa que as Bhava, Karana e Karma de Anuraga se tornam cada uma delas objetos da experiência de Anuraga. Cada uma delas é realizada uma depois da outra. Primeiramente, em virtude do aspecto Hladini em Anuraga, é realizado o ato de experimentar ou saborear Krishna. Então, pelo aspecto Samviti de Anuraga, Krishna é saboreado devido à causalidade de Anuraga. Finalmente, pela combinação das potências Hladini e Samviti, a própria Anuraga se torna o objeto de sabor devido ao efeito de saborear Krishna. Na realidade, a própria Rati é imbuída de sabor e se torna a causa de saborear Krishna. O termo Prakashita significa que no estado de Bhava, as Sattwika Bhavas se manifestam externamente até o grau de intensidade conhecido como Udipita. Quando 5, 6 ou todos os 8 sintomas de Sattwika Bhava se manifestam simultaneamente e atingem exultação suprema, essa condição é conhecida como Udipita. Dessa maneira, quando a condição intensificada de Anuraga faz com que as Sattwika Bhavas se manifestem nesse grau de intensidade, diz-se que Anuraga atingiu a qualidade de Prakashita. No termo Javad Ashraya Vritti, Javad, significa que quem quer que use, quem quer que, e Ashraya significa o receptáculo ou morada da experiência de Anuraga. Isso se refere tanto aos sadhakas quanto aos siddhabhaktas. A palavra vritti significa função ou atividade. A função ou transação que estende sua influência a quem quer que esteja na posição de receber é conhecida como Javad Ashraya Vritti. Quando Anuraga alcança o zenite da expressão de Radha e Krishna e estende a sua influência para o coração de qualquer devoto que esteja presente, então disse que esta Anuraga chegou ao estado de Javad Ashraya Vritti. À proporção que o coração é motivado pela influência da Anuraga situada nos corações de Radha e Krishna, depende da elegibilidade de cada um. Não é que o coração de todo mundo seja motivado na mesma proporção. No mundo material, a lua é suprema entre os objetos refrescantes, e o sol é supremo como os objetos que esquentam. Apesar de a lua distribuir seu frescor igualmente, nem todos os objetos têm o mesmo grau de frescor. Analogamente, o sol distribui o seu calor igualmente, mas nem todos os objetos irradiam o mesmo grau de calor.
Da mesma maneira, a Anuraga no coração de Srimati Radhika, no estado intensificado de Anuraga, é transmitido para todos os sadhakas e siddha bhaktas que estejam presentes para recebê-la. No entanto, o grau em que ela é experimentada depende da elegibilidade individual. Javad Asraya Vritti tem um segundo significado. Asraya pode ser tomada como significando base ou alicerce. Neste caso, isso significa que raga é a base de anuraga. Vritti também significa estado de existência, estado ou existência. Javad, então, assumirá o significado de tanto quanto, ou para o seu limite superior. Quando raga atinge seu limite ou condição máxima, ela é chamada Javad Asraya Vritti. Pode surgir a questão de por que a palavra raga é usada aqui, uma vez que significa um estado que antecede anuraga. Raga é definida como a condição onde o sofrimento é experimentado como um grande prazer se ele confere a oportunidade de se encontrar com Krishna. A palavra raga é usada aqui para indicar que quando o limite extremo de sofrimento é convertido em grande felicidade, raga alcança o seu ponto máximo e isso é conhecido como Javad Asraya Vritti. Qual é o limite máximo do sofrimento para as Vraja Sundaris? Para as moças castas, não há sofrimento maior do que abandonar o caminho da virtude. Para preservarem a sua castidade, essas moças estão preparadas para entrar num lago de fogo e abandonar suas vidas sem vacilar. Mas, para o serviço de Sri Krishna, as castas Vraja Sundaris abandonam a família e o caminho da virtude sem hesitação. Esta dificuldade para elas é experimentada como a felicidade mais elevada. Essa condição é conhecida como Javad Asraya Vritti de Anuraga. Para resumir, quando Anuraga alcança seu limite mais elevado, faz com que se experimente completamente a bem-aventurança de saborear a incomparável doçura de Krishna. Como resultado de saborear a doçura de Krishna, experimenta-se completamente o sabor produzido pela excelência suprema de Anuraga. Pela experiência combinada desses dois sabores, a pessoa se torna tão imersa na qualidade extraordinária do sabor que se esquece de si mesma e do objeto do sabor, e permanece consciente apenas da experiência do sabor. Nesse estado, as 5, 6 e todas as 8 Sattwika Bhavas se manifestam muito proeminentemente. Devido à superexcelência da raga nessa condição, as moças castas de Vraja abandonam, sem nenhuma vergonha, até mesmo suas famílias e o caminho da virtude para servirem a Krishna e experimentam essa dificuldade como uma grande felicidade. Nesta condição intensificada,
Anuraga estende sua influência para os corações de qualquer sadhaka ou siddhabhakta que possa estar presentes na ocasião. Quando isso acontece, isso é conhecido como bhava. Um exemplo de bhava é dado no Ujjvala Nilamani 14.155, que diz: num kundja da colina de Govardhana, Sri Radha e Sri Krishna estavam imersos em saborear a doçura um do outro. Seus corpos estavam decorados com Udipita Sattwika Bhavas. Apreciando a doçura da Mahabhava deles, Vrinda disse: ó rei dos elefantes que brinca nos bosques da colina de Govardhana, o amor conjugal é um artista muito perito que lentamente foi derretendo a laca de seus corações com o calor da sua transpiração, e dessa maneira os liquefez em uma substância indiferenciada, indefinida. Ele está misturando isso tudo com uma boa dose de pigmento rubro da sua nova raga para poder pintar um quadro extraordinário no interior das paredes do palácio desse universo. Em seu comentário sobre esse verso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explica que, assim como todas as encarnações estão presentes em Swayam Bhagavan, todos os estágios de Priti, a partir de Rati, estão presentes em Mahabhava. Então, ele explica como, nesse exemplo, todos os estágios de Prema são exibidos, bem como os sintomas especiais de Mahabhava. No verso citado, as palavras Sringara Karu Kriti significam que o artista do amor conjugal é perito em sua arte. Isso se refere a Rati, porque Rati é a base de Sringara Rasa. No Ujjvala Nilamani 14.1 está dito que a Sthai Bhava é a emoção governante que faz todas as emoções subsidiárias ficarem sob o seu controle. Isso significa que Madhura Rati é um artista que mistura as cores das várias emoções com muita maestria e pinta um quadro de Sringara Rasa. As palavras Radhaya Bhavatas Cha significam de Radha e Krishna. O fato de Radha e Krishna serem mencionados juntos é sugestivo de amor extraconjugal. A desconsideração que Radha e Krishna têm pela infâmia que eles podem receber nesse mundo e no próximo, devido ao seu amor extraconjugal, significa que o amor deles não é afetado nem mesmo quando há um motivo para esse amor acabar. Esse é o sintoma de Prema. Os corações de Radha e Krishna são comparados com a laca que se derrete com o calor do Prema deles, exibido na forma da transpiração. Esse derretimento dos corações é um sintoma de Sneha. A palavra Junjam significa que os corações de Radha e Krishna estão combinados numa única substância. Essa intimidade completa é o sintoma de Pranaya. As palavras Nirduta Beda Brahma significam que seus corações estão tão completamente unidos
que não há a menor oportunidade de surgir qualquer consciência de dualidade. Esse tipo de união é um sintoma de susakya, ou amizade íntima, que costuma ser descrito como Vijramba. Vijramba também é um sintoma de pranaya. A palavra kramati significa devagar ou gradualmente. Isso indica a presença de vamya, ou contrariedade, que é sugestiva de mana. Se mana não estivesse presente, seus corações nunca se derreteriam de uma vez, sem nenhuma hesitação. As palavras Adri Nikundya Kunjarapate significam o rei dos elefantes que brinca nos bosques da colina de Govardhana. Isso é sugestivo de raga. Com uma grande ansiedade de se encontrarem de dia ou de noite, Radha e Krishna perambulam pelo terreno irregular da colina de Govardhana, que é cheio de pedras afiadas e de espinhos. Isso provoca uma grande dor em seus pés macios. No entanto, eles experimentam essa dor com grande felicidade. Isso é o sintoma de raga. As palavras Nava Raga Ingula Bairai significam por uma plena medida do pigmento vermelho do novo apego. Isso é indicativo de Anuraga, porque mostra a sempre renovada qualidade de raga e sua abundância. A palavra Buyodir significa em tremenda profusão. Isso significa que a sempre renovada qualidade de Anuraga é experimentada em uma condição altamente intensificada, que é indicativa de Mahabhava. Depois de analisar como todos os estágios de Prema até Rati e daí até Mahabhava foram ilustrados nesse verso, agora são mostradas as 3 características especiais de Mahabhava. A substância do comentário de Srila Jiva Goswami sobre isso é que os corações de Radha e Krishna estão derretidos e unidos em tamanha extensão que não apenas não há conhecimento de dualidade entre seus corações, além de não haver sequer uma ilusão de tal dualidade. Disso pode-se compreender que sua absorção na experiência de saborear um ao outro é tão completa que eles não têm consciência de nada mais. Nada mais pode penetrar suas consciências. Nem essa percepção depende de qualquer outro objeto. Sua anuraga é tanto a causa quanto o objeto da sua própria experiência. Esse é o sintoma de Swasamvedya. Jiva Goswami então explica que quando a laca é repetidamente exposta ao calor do fogo, fica completamente derretida, tanto interna quanto externamente. Analogamente, quando Radha e Krishna são repetidamente expostos ao surgimento da Satvika Bhava, conhecida como Sueda, transpiração, seus corações derretem tanto interna quanto externamente. Isso indica a presença da Udipita Satvika Bhava, que é o sintoma de Anuraga
manifestando seu aspecto prakashita. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explica que, para poder fazer uma pintura de um quadro dentro da mansão de uma pessoa rica, um artista perito derrete a laca lentamente com o seu pigmento vermelho inerente no calor do fogo. Ele então mistura com uma abundante quantidade de pigmento vermelho para preparar uma cor excelente. Quando pinta o interior da mansão com essa mistura, ele atrai os corações das pessoas e elas ficam bastante surpresas. Analogamente, Anuraga derrete os corações de Radha e Krishna que estão experimentando a condição de Mahabhava. Seus corações são então infundidos com uma grande inundação da sempre renovada Raga. Na ocasião de sua Prakata Lila, os devotos dentro do universo experimentam a exalação dos corações de Radha e Krishna devida a Mahabhava e ficam estupefatos. O efeito da Mahabhava, Mai Lila de Radha e Krishna, é experimentado por quaisquer devotos que estejam ali presentes, o tanto quanto as suas qualificações o permitirem. Esse é o sintoma de Anuraga, manifestando a condição conhecida como Javadhyasraya Vritti. Dessa maneira, todos os sintomas que foram examinados nesse verso. Assim, com a ajuda das declarações do Priti Sandarbha, foi demonstrado como Sri Chaitanya Mahaprabhu, em um verso, expressou bem concisamente a essência do desenvolvimento sistemático de Prema através dos vários estágios. Em particular, ele descreveu o desenvolvimento completo da radiante Madhurya Prema Rasa das Gopis, o Nata Ujjvala Madhura Prema Rasa. Agora vamos ao comentário. Pode ser notado que a ordem dos estágios de Prema, que foram dadas por Srila Jiva Goswami no Priti Sandarbha, difere um pouco da daquela citada por Srila Rupa Goswami no Ujjvala Nilamani. No Prita Sandarbha, a ordem é dada como Rati, Prema, Pranaya, Mana, Sneha, Raga, Anuraga e Mahabhava, enquanto que no Ujjvala Nilamani ela é Rati, Prema, Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga e Mahabhava. Não há contradição entre estes dois pontos de vistas, porque às vezes a ordem de Sneha, Mana e Pranaya é invertida de acordo com as diferentes raças. Fim do comentário. A palavra Juga Yetam, parecendo como um milênio, é simples e direta. A frase Govinda Virahena expressa a atitude de Vipralamba, ou separação de Govinda. Vipralamba é definida no Bhakti Rasamrita Sindhu 3.5.25, que diz: os devotos Rasika autorrealizados descrevem Vipralamba como sendo de inúmeras variedades, tais como Purva Raga, a mútua atração e antecipação do encontro que existe entre amantes que ainda não se encontraram, Mana, ira,
que impede um casal de amantes de consumar a sua desejada união, e pravassa, separação devida a viverem num local distante. O mistério esotérico implicado na declaração de Sri Chaitanya Mahaprabhu é que a Sadhaka Jiva, que ainda está no mundo de matéria, é capaz de saborear o amor em separação apenas na condição de Purva Raga. Então, um comentário: é essencial que as Sadhaka Jivas cultivem o humor de Vipralamba. E como elas nunca experimentaram um encontro com Krishna, seu Vipralamba só virá na categoria de Purvaraga. Mas, sem nunca ter se encontrado com Krishna, como elas poderão experimentar separação dele em Purva Raga? Por ouvir a Lila Katha de Sri Krishna, Purva Raga é despertada. Esse foi o caso das Dvija Patnis, bem como das senhoras de Mathura, antes que Krishna ali chegasse. Rukmini também nunca havia visto Krishna, mas por ouvir Sri Narada falar sobre ele, Purvaraga despertou em seu coração. Dessa maneira, ela ficou extremamente ansiosa em se encontrar com Krishna. Analogamente, por ouvir de Sri Guru e dos Vaishnavas, ou por ler os Shastras, as Escrituras, as jivas podem ter despertado em seus corações Vipralamba Purva Raga. As jivas só têm qualificação até esse ponto, porque elas nunca experimentaram um encontro com Krishna. Portanto, os outros tipos de Vipralamba, tais como Mana e Pravassa, não são possíveis para elas. Fim do comentário. Existem 10 condições que surgem devido à separação. 1. Expectativa ansiosa. 2. Insônia. 3. Agitação. 4. Emaciação do corpo. 5. Descoloração dos membros do corpo. 6. Fala incoerente. 7. Ficar tomado por uma indisposição atormentante. 8. Loucura. 9. Confusão. 10. Morte, que também é conhecida como inconsciência. No Sri Chaitanya Charitamrita, no Antya-lila 20:40-41, é dito: Sri Chaitanya Mahaprabhu, absorto em intensos sentimentos de separação, em êxtase de Mahabhava, fala o seguinte: ó Saki, sem Sri Nandanandana, estou tão agitada e aflita que meus dias simplesmente não passam. Cada momento parece ser um milênio. Lágrimas estão fluindo incessantemente dos meus olhos como correntes de chuva. Agora simplesmente não posso tolerar a separação de Govinda. Esse universo inteiro parece vazio. Meu corpo está sempre sendo consumido pelo fogo da separação, como se estivesse atado à palha em chamas. No entanto, estou viva. Agora, o que vou fazer? No Shikshastaka, canção 7 em 4 partes do Gitavali, é dito:
Enquanto cantava repetidamente o santo nome de Sri Krishna, fui acometido por uma condição muito surpreendente. A realização de que sou um servo eterno do Senhor Krishna começou a se manifestar em meu coração. Como a minha atenção foi desviada de Sri Krishna, fui agarrado pelas medonhas garras de Maya. Por isso, estou sofrendo de vários tipos de misérias nesse mundo material. Agora, esse mundo material já não me atrai mais. Para onde devo ir? O que fazer? Onde irei me encontrar com Sri Krishna? Sem vê-lo, não posso encontrar alívio. Isso se tornou uma grande ansiedade. Choro incessantemente. As lágrimas caem dos meus olhos como a chuva que despenca nas monções. Separado de Sri Govinda, um simples momento parece centenas de milênios. Ó Saki, não posso tolerar a separação de Sri Govinda. Agora, esse universo inteiro parece vazio e minha vida se tornou melancólica. Para onde devo ir? O que devo fazer? Não sou capaz de me acalmar. Meu ar vital está a ponto de abandonar esse corpo. Ó residentes de Vrajadama, permitam-me entrever Sri Radhanatha e salvem a minha vida. Por favor, ouçam essa prece de Bhaktivinoda e levem-no com vocês. Caso contrário, não poderei suportar mais a separação de Krishna. Em poucos dias deverei deixar a minha vida. Oh, quando começo a cantar o santo nome de Sri Govinda em voz alta, vários sintomas de êxtase começam a se manifestar em meu corpo. De repente, vi a margem maravilhosa do Jamuna, numa vereda verdejante e encantadora, sob uma árvore candamba, o melhor dos dançarinos, Shyama Sundara, estava exibindo sua graciosa pose curvada em 3 pontos e tocando a flauta, acompanhado por Sri Vrishabhanu Nandini. Vendo aquele casal inigualável, não pude me conter. Perdi a consciência e caí no chão. Quanto tempo fiquei nessa condição? Eu nem sei. Quando acordei, fiquei procurando, mas apesar de procurar por um longo tempo, fui incapaz de ter o seu darshana. Agora, esse universo inteiro começou a parecer vazio. Torrentes de lágrimas fluem de meus olhos como um temporal no mês de Shravana. Ó Saki, o ar vital dentro de meu corpo está muito intranquilo e agitado. Sinto que minha vida está perto de se acabar. Para onde deverei ir? Separado de Govinda, um simples momento parece centenas de milênios. Profundamente agitado, esse Bhaktivinoda canta o santo nome e chora o tempo todo. Ó Radhanatha, ó Krishna Pranapriya, por favor, me deem o seu darshana e salvem a minha vida. Caso contrário, vou acabar morrendo. Comentário de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Ó Govinda, em separação de você, todo esse universo para mim parece vazio. Uma corrente de lágrimas flui incessantemente dos meus olhos como as torrentes de chuva durante a estação de monção, e a duração de um piscar de olhos parece um milênio. Esse é um exemplo vívido de Vipralambha Rasa.
Para os Jatarati Bhaktas, é absolutamente essencial procurar sentir a experiência de Vipralambha Rasa, sem se preocupar com Sambhoga, ou união com o Senhor. Esse verso foi citado para demonstrar esse ponto. Os sentimentos de separação que são experimentados nos relacionamentos materiais são simplesmente cheios de misérias, enquanto que em Aprakrita Vipralambha Rasa experimenta-se a suprema bem-aventurança dentro do coração, mesmo que isso exteriormente pareça um sofrimento intenso. Portanto, no que diz respeito aos sentimentos de separação experimentados por um Vaishnava, disse que Jatadeka Vaishnavara Vya Vivahara Dukkha Nishkaya Sei Parananda Shuka. Apesar de os sentimentos de separação experimentados por um Vaishnava parecerem ser sofrimento ordinário, vocês devem ficar sabendo que eles são bem-aventurança transcendental. Vipralambha Rasa sempre dá sustentação a Sambhoga. Na condição conhecida como Prema Vaititya, que surge sob os auspícios de Vipralambha, há um aparecimento exterior de Sambhoga. Nessa condição, apesar de se estar diretamente na presença de Krishna, sente-se tristeza devido à concepção interior de separação, que é gerada pela excelência singular de Prema. Contrastando com isso, quando se está fisicamente separado de Krishna, a lembrança dele é tão intensa que não há possibilidade de esquecer-se dele nem por um momento. Esse estágio é o ponto culminante de todo bhajana. O grupo conhecido como Gaura Nagari, que na realidade ignora o Senhor Krishna, faz uma exibição licenciosa de Sambhoga Rasa. Por negligenciar o Senhor Krishna, eles simplesmente criam obstáculos para o desenvolvimento de Aprakrita Rasa. Quem aspira por Sambhoga sempre se esforça para a satisfação egoísta dos seus sentidos pessoais. Portanto, estão desprovidos de Krishna Bhakti. No Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 465, está declarado: o desejo de satisfazer os sentidos pessoais é chamado Kama, mas o desejo de satisfazer os sentidos de Krishna é Prema. Se os Gaura Nagaris compreenderem o significado desse verso, eles não ficarão tão ansiosos em colocar Sri Gauranga na posição de Nagara, o desfrutador, e eles mesmos, como Nagaris ou desfrutados, com uma grande ansiedade em promover sua própria Sambhoga Rasa. Devemos acabar com essa tendência e realizar Bhagavat Bhajana com pureza, sob a direção de Vaishnavas. O segredo confidencial da Lila de Sri Gauranga é que o próprio Sri Krishna, aceitando a bhava como um asraya jatiya, um receptáculo de sentimentos amorosos, em outras palavras, um devoto, está sempre situado no humor de Vipralambha.
a exibição completa do sentimento da Ajraya Janita Jiva, que está procurando dar sustentação a Sambhoga Rasa, é encontrado no humor de Vipralamba. Para poder demonstrar isso, Sri Krishna manifesta a sua Swarupa eterna como Sri Goura, que é a encarnação de Vipralamba Rasa. A partir disso, podemos concluir que os esforços equivocados daqueles que aspiram por Sambhoga, união, nunca poderão ser bem-sucedidos. Agora, vamos aos versos do Sri Bhajana Rahasya. O seguinte verso do Sri Krishna Karnamrita 41 é um exemplo da pralapa de Srimati Radhika, incoerência da fala cheia de lamentação, instigada pelos sentimentos de separação de Sri Krishna. Esse verso também é citado no Bhakti Rasamrita Sindhu 3.2.100 como um exemplo de Vyabhichari Bhava, conhecida como Autsukya, ansiedade devida à saudade, experimentada na condição de separação de Krishna, que diz: ó Anata Bandhu, amigo do destituído, ó Hari, ó Karuna Sindhu, ora bolas, como posso suportar o passar destes dias e noites miseráveis, estando destituída da sua associação? Srila Bhaktivinoda Thakura compôs o seguinte verso relacionado com isso, em seu Bhajana Rahasya 7.14. Sendo incapaz de ver a sua face, meu coração está sentindo uma aflição insuportável. Ó Dinabandhu, Karuna Sagara, sou sua criada, portanto me diga, por favor, o que devo fazer nessa situação. O verso seguinte é do Padyavali 330 e é uma declaração de Sri Madhavendra Puri que ilustra a Bhavachasa de Sri Radha. Bhavachavasa é uma expressão de um sentimento profundo que expressa a bhava ou sentimento espiritual oculto no coração de Srimati Radhika. Há inúmeros exemplos disso. Aqui é mencionado com o sentido de algo instigado por sentimentos de separação. Nas referências do Bhajana Rahasya, dadas no texto 8, há uma declaração do Krishna Karnamrita que mostra um exemplo da Bhavachasa de Srimati Radhika instigada pelo encontro com Krishna. Veja o comentário que lá foi feito para uma melhor explicação de Bhavachasa. O verso diz: ó Senhor, cujo coração se derrete de compaixão pelos destituídos, ó Senhor Mathura, quando obterei o seu darshana? Por estar destituída de sua associação, o meu coração pesaroso se tornou muito agitado e instável. Ó meu amado querido, o que deverei fazer? Srila Bhaktivinoda Thakura canta no Bhajana Rasaya 7.7. Ó Senhor, cujo coração derrete de compaixão pelos destituídos, ó Krishna, amo de Mathura, quando o verei novamente? Meu coração está muito aflito por não ver a sua face de lua. Ó amado, agora o que vou fazer?
O seguinte verso do Jwala Nilamanis 15.167 descreve 10 condições que surgem da separação de Sri Krishna e que assim promovem o estado de Bhavamada em Srimati Radhika. Bhavamada é um tipo de loucura divina que surge no estado de Mahabhava. Srimati Radhika é muito perita e está experimentando o ilimitado oceano de sofrimento como as 10 condições de separação que a arrebatam. Ela experimenta perturbações por ficar pensativa, sem falar e ficar emaciada e pálida. Ao falar incoerentemente, ela é golpeada, fica louca e iludida e desfalece quase morta. Existem 10 condições que surgem devido a viver num lugar distante, em separação. Estas condições são as seguintes: 1. Deliberação ansiosa. 2. Insônia. 3. Agitação. 4. Emaciação do corpo. 5. Descoloração do corpo. 6. Fala incoerente. 7. Estar sendo afligido por uma indisposição atormentante. 8. Loucura. 9. Confusão. E 10. Morte, que também é chamada de inconsciência. Srila Bhaktivinoda Thakura canta no Bhajana Rahasya 7.11. Quando Sri Radhika é afligida por estas 10 condições, devido à separação de Sri Krishna, ela alcança o limite final da aflição. Então, aqui acabamos, a narrativa do verso 7 do Shikshastaka, onde se descrevem os sintomas internos do devoto que está nesse sentimento de separação de Krishna, como foi demonstrado pelo Senhor Chaitanya, nesse verso em que ele atuava como um devoto. Então, essas instruções devem ser aprofundadas, estudadas com devotos, para que esses termos, vamos dizer assim, mais técnicos, possam vir à tona, porque esses sentimentos são originais do mundo espiritual e que a gente aqui no mundo material vai experimentar até um certo limite da nossa entrega, do nosso relacionamento com Krishna. E por isso devemos estudar essa ciência da Bhakti Yoga, muito bem explanada aqui nessas considerações pelos devotos mais elevados, que foram potencializados por Krishna Chaitanya Mahaprabhu, para nos dar esses significados mais profundos, mais intensos, que através das considerações do desenvolvimento do amor dos habitantes de Vrindavana, e principalmente de Radha e Krishna, que era o que o Senhor Chaitanya estava manifestando nessa união, os sentimentos mais elevados do amor. E nessa aula também vimos todos os estágios do desenvolvimento do amor, que vai até Prema, amor puro, e depois Mahabhava, que são os sentimentos experimentados pelas energias de Krishna em seu grau superior. Então, esse é um capítulo, uma aula para se meditar profundamente na associação com devotos que já têm uma compreensão mais profunda desse tema, para que vocês possam realmente compreender aonde vão chegar com o cantar do Santo Nome, que vai purificando seus corações e qualificando suas almas para entrar nesse êxtase de consciência
manifestando os sintomas, né, descritos nesses 2 últimos versos aí, que vão fazer compreendermos, né, a bem-aventurança, né, a Nanda decorrente de estarmos em contato com o nome de Deus, as qualidades, os passatempos, as formas, enfim. Então agradeço a todos vocês, né, por terem ouvido esse verso 7. Desejo todas as bênçãos, todas as glórias aos devotos reunidos. Haribo!